Com o deputado federal Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Piotr, você e os ouvintes aqui da Jovem Pan, prazer estar novamente com vocês. Deputado, o senhor acha que os outros partidos vão se sensibilizar com essa proposta que o Novo trouxe e está cumprindo a promessa de devolver dinheiro do fundo eleitoral? O senhor acha que isso pode chegar a outros partidos e que talvez haja até pressão popular para que os outros partidos também se mexam no mesmo sentido? Olha, Piotr, infelizmente não tenho essa crença, né? Na verdade, o prazo se encerrou ontem e nenhum outro partido fez essa renúncia aos recursos do fundão eleitoral da forma como o Novo fez. Então, infelizmente, acho que agora cabe à sociedade, nas eleições do dia 2 de outubro, priorizarem aqueles candidatos que não vão utilizar fundo. No caso do Partido Novo, nenhum candidato vai ter acesso a esse recurso porque ele foi integralmente devolvido ao Tesouro Nacional. Os outros partidos, nós temos pontualmente alguns candidatos que se recusam a utilizar esse fundo, mas infelizmente a grande maioria dos candidatos nas eleições deste ano serão financiados por todos os brasileiros com dinheiro do fundão eleitoral. Tá, deputado, mas vamos lá, questões práticas. E obviamente é uma pergunta, é possível fazer campanha num país continental como o nosso sem essa ajuda financeira? Ou se recorre a outra forma de financiamento? Como é que se faz campanha sem o fundão? Eu lhe faço a pergunta porque, objetivamente, foi esse o argumento dos deputados, dos parlamentares dos partidos que defendiam o fundão, que sem esse recurso seria impossível fazer campanha eleitoral. É possível? Olha, Piotr, tem várias historinhas que são contadas aí pelos defensores do fundão, que ele democratiza o acesso, né, de pessoas sem recursos financeiros à política, de que ele garante a participação de diferentes grupos e tudo mais, e essa de que não é possível financiar recursos de outra forma que não seja com fundão é mais uma delas, né? E a gente consegue rebater esse argumento com a própria prática. A minha campanha foi financiada com recursos de doadores e a gente teve também campanha de inúmeros candidatos de outros partidos que foram financiados com doadores. Vocês devem se lembrar, em 2016 foi o primeiro ano que não teve mais o financiamento de empresas, né, de pessoas jurídicas a campanhas. E não tinha ainda fundão eleitoral, que foi criado somente para as eleições de 2018. A maior vaquinha, né, como a gente chama ali, a arrecadação de recursos privados feita no Brasil, foi do candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, que então estava no PSOL. Um candidato da esquerda, né, que conseguiu mobilizar ali centenas, talvez até milhares de doadores e arrecadou a maior vaquinha com recursos privados das eleições daquele ano. Então, nós vemos candidatos de esquerda, de direita, liberais, conservadores, progressistas, qualquer denominação que você queira, conseguem ter acesso a recursos privados e é dessa forma que nós acreditamos que deveria acontecer o financiamento, porque, afinal de contas, a captação de recursos já é uma forma do candidato mostrar que ele representa o interesse de alguma parcela da sociedade, né? Quando ele simplesmente recebe um cheque do presidente do partido, é uma candidatura que está sendo validada pelo cacique, não pela sociedade. Então, nós acreditamos que é muito importante o candidato ter ali uma capacidade de convencimento de outras pessoas da sociedade para que ele possa ser candidato, né? Então, o financiamento privado induz, inclusive, a isso, uma participação maior da sociedade desde o início da candidatura. Deputado, quando a gente ainda tinha aquele financiamento por empresas privadas, não estou falando de pessoa jurídica, tinha algumas coisas que chamavam a atenção. O mesmo banco dava o mesmo valor para os dois candidatos que estavam na frente nas pesquisas. Quer dizer, não era nenhuma escolha ideológica, porque ele queria ficar bem com quem vencesse, o que era uma hipocrisia gigantesca. Bom, isso não existe mais, agora são as pessoas físicas. Mas o senhor acha que as pessoas têm proximidade com a política do ponto de vista de entender que o apoio financeiro delas a um candidato pode fazer com que ela se aproxime da política? Eu não tenho ainda um distanciamento em relação a tudo que acontece em Brasília, em que pesem as propostas do Novo, que defende menos Brasília e mais Brasil, isso é muito claro nas propostas do partido, mas do ponto de vista da média, o senhor não acha que há um distanciamento ainda entre a realidade do brasileiro que pode doar um candidato e o que ele acha que está próximo ou não da política? Certamente, Piotr, há esse distanciamento, e esse distanciamento ele vai ser, inclusive, ampliado com a falta da necessidade do político ir atrás de apoiadores.
A partir do momento que o político não é obrigado a conversar com a sociedade para viabilizar a sua candidatura, ele fica ainda mais enclausurado, e enclausurado com um caminhão de dinheiro, e que ele também quase não vai precisar sair na rua para fazer campanha. Afinal de contas, ele vai poder contratar ali inúmeros panfleteiros, ele vai poder imprimir caminhões de santinhos e tudo mais, ele vai poder comprar espaço na TV, no jornal, na internet, impulsionar ali os seus posts. Então, é um financiamento público de campanha, especialmente na magnitude que vai acontecer nas eleições deste ano no Brasil, que distancia o político do povo. Esse efeito do distanciamento da sociedade com a política tem sido um efeito aí de décadas, da apropriação da classe política daquilo que é público, daquilo que é de todos. E o fato de termos nas eleições de 2022 5 bilhões de reais da população nas mãos de caciques políticos para eles definirem sobre o critério que quiserem para onde vai o dinheiro, ao meu ver, vai influenciar um maior afastamento da população. Se os políticos não tivessem acesso a tanto dinheiro, eles estariam muito mais preocupados em se reconectar com a sociedade. Então, infelizmente, eu acredito que a facilitação ao financiamento da campanha com valores exorbitantes assim só vai ampliar esse efeito negativo de afastamento da população. Deputado Tiago Mitrô, federal pelo Novo de Minas Gerais, muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista. Boa tarde ao senhor, hein? Eu que agradeço, uma boa tarde a você e todos aqui que acompanham o Jovem Pan.